Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos alunos e alunas. Aqui quem está falando uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, meus queridos. Essa é a nossa aula número 6 do nosso curso Edificando Famílias Saudáveis, não é? E nós vamos hoje, então, continuar falando sobre o papel da esposa, o papel da mulher, o papel da esposa no lar, no relacionamento conjugal, ok? Então, note que na aula passada nós falamos sobre a primeira qualidade da mulher virtuosa, não é? Que é a questão da submissão. Então, nós explicamos na aula passada esse assunto. Hoje, gente, nós vamos falar sobre a segunda qualidade da mulher virtuosa, tá? Então, você deve se lembrar que nós estávamos nos baseando em um texto que está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, não é? E nós vamos ler agora, dando continuidade ao texto, né, que nós já começamos a ler na semana passada, nós vamos ler agora os versículos 3 e 4, tá? Então o apóstolo Pedro aqui, nesse texto, diz o seguinte: não seja o adorno das esposas o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível e tranquilo, que é a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Então, gente, veja, com a passada, a segunda qualidade da mulher virtuosa aqui é o quê? A questão da beleza interior, tá? Então, a primeira qualidade é a submissão, né, ao seu marido. É estar debaixo da missão do marido, junto com o marido, lado a lado, ali na mesma missão do marido, né? Como aquela auxiliadora, apoiadora, ajudadora. E a segunda característica, então, é a questão da beleza interior. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele exorta as mulheres para não exagerarem na aparência física, tá? Agora, note o seguinte, o apóstolo Pedro, ele não está pregando contra o uso de batom, de brincos e de penteados, né? Inclusive, algumas igrejas, alguns intérpretes, não estava querendo sair a palavra aqui, alguns intérpretes da Bíblia terminam usando esse texto de maneira equivocada, não é? Para dizer então que as mulheres não devem usar batons, brincos, penteados e coisas assim. Veja, o apóstolo Pedro não está pregando contra o uso de batom, de brincos e de penteados. O que ele está fazendo é um contraste entre a aparência exterior e a beleza interior da mulher tem que ter a prioridade em relação à beleza exterior, tá? Ele não está dizendo que a beleza exterior não seja importante também, mas que a beleza interior é mais importante que a beleza exterior, né? Tanto que o nosso autor aqui, o Jaime Kemp, que a gente está seguindo, ele diz o seguinte: falando em beleza exterior, acho importante que a mulher se cuide, mesmo depois de casada. Quantas mulheres falam: agora que consegui meu príncipe encantado, não preciso mais me cuidar, não é? E aí ele diz, essa mulher começa a desleixar na aparência física. E aqui ele faz um lembrete para as esposas. Ele diz: lembre-se, esposa, durante todo o dia, seu marido convive com mulheres bonitas, bem vestidas e atraentes em seu local de trabalho, né? Então, geralmente, né,
embora hoje nós temos muitas mulheres que trabalham fora também, mas geralmente se um dos dois fica em casa é a esposa, né? E o marido trabalhando fora. Então, ele está lembrando aqui, né, que durante todo o dia, o seu marido convive com mulheres bonitas, bem vestidas, né, bem perfumadas, atraentes em seu local de trabalho. E o que ele encontra quando chega em casa? Pergunta aqui o nosso autor. O que seu marido encontra quando ele chega em casa? Ele encontra uma bruxa ou uma mulher bonita, bem cuidada, não é? Ali esperando por ele de maneira agradável, né? Veja, continua aqui, eu estou lendo aqui as palavras do autor desse livro aqui. Ele diz o seguinte: os homens geralmente não têm interesse em beijar uma mulher que está cheirando a desinfetante, ovo ou peixe, né? Os homens não vão ter interesse em acariciar, em beijar, em abraçar uma mulher que está cheirando a produto de limpeza e a cebola e alho, comida, né? E também, nem tão pouco, acham atraente encontrar a esposa com o mesmo roupão que colocou de manhã ao sair da cama, né? Porque infelizmente acontece, né, gente? Parece uma piada aqui, mas às vezes o marido sai de manhã para trabalhar, a esposa colocou um roupão quando saiu da cama. Quando ele chega depois do serviço, a mulher está com o mesmo roupão, né? Nem tomou um banho, nem se trocou, né? Então, veja, isso é um tipo de atitude que as esposas não devem ter, né? Então, o autor aqui diz: é verdade que a mulher precisa ser pura por dentro, né? Precisa ter a beleza interior, mas não há nenhuma razão pela qual a mulher não possa também ser bonita por fora, tá? O fato de a mulher ter de ser principalmente bonita por dentro, né? Ou seja, ter uma beleza interior, isso não anula o fato de que ela deve também buscar cuidar da sua aparência exterior, né? Agora, como a gente está falando, a ênfase aqui do apóstolo Pedro está na beleza interior, tá? Então veja, no texto que nós lemos, quais são as características que têm grande valor diante de Deus, né? Conforme nós lemos lá, ele diz: seja, porém, né, o homem interior do coração, quer dizer, a beleza interior, não é, do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, o apóstolo Pedro está destacando aqui a beleza interior, e ele dá aqui duas qualidades, né? Que é um espírito manso e tranquilo, né? E que isso é algo incorruptível, que não se pode corromper, que não se pode perder, né? Ou seja, ele está destacando as qualidades da mansidão e da tranquilidade. Um espírito manso e tranquilo que são incorruptíveis. Veja que a beleza exterior, ela se corrompe. Com o tempo, a beleza exterior ela vai se corrompendo. Mas a beleza interior, com o tempo, ela pode ir se aprofundando, ela pode ir aumentando e crescendo cada vez mais, né? Bom, então vamos seguir aqui. O que realmente tem valor, então, conforme o apóstolo Pedro, é um espírito manso e tranquilo, tá? A sua aparência física, como eu acabei de dizer agora, né, gente? A sua aparência física, né, falando até especificamente para as mulheres, a sua aparência física é corruptível, né? A roupa que você usa, os sapatos que você usa e até mesmo o seu cabelo, o seu corpo, tudo passa, né? A gente vê aí, né, as mulheres jovens, elas estão muito bonitas, né? Como o pessoal costuma dizer, tá com tudo em cima e tal. Mas com o tempo, essa beleza exterior, ela vai se corrompendo, né? Agora, existe uma beleza interior, né? Que é
um espírito manso e tranquilo, que o apóstolo descreve aqui, que nunca perecerá. Isso não vai se corromper jamais, tá? Então veja, o que significa um espírito manso, ou seja, a mansidão que o apóstolo Pedro destaca nesse texto. Segundo o autor que a gente está seguindo aqui, o Jaime, ele diz que mansidão significa entregar todos os direitos a Deus. Ser uma mulher mansa quer dizer você abrir mão dos seus direitos e entregá-los nas mãos de Deus. Isto é mansidão, né? Então, quantas mulheres, em sua frustração e dificuldade, falam o seguinte: mas eu tenho meus direitos, né? Muitas vezes as mulheres brigam, gritam, né, por seus direitos. Eu tenho os meus direitos. Isso é verdade. Mas se você quiser ser uma mulher de Deus, você deve entregar os seus direitos a Deus, né? Você deve abrir mão dos seus direitos e entregá-los a Deus, tá? Isso é ser manso, tá? Ou ter mansidão, ter esse espírito manso, conforme diz o texto aqui. E também fala sobre um espírito tranquilo, manso e tranquilo, né? Então veja, ter um espírito tranquilo significa ser o quê? Uma mulher calma e controlada, né? Talvez algumas mulheres estejam até dando risada agora enquanto eu falo isso, né? Mas é o texto bíblico, né, irmãos? Está dizendo aqui que ter um espírito tranquilo significa o quê? Ser uma pessoa calma e controlada. E veja, quando você fala em calma, em autocontrole, parece até uma fraqueza, né? Parece uma fraqueza, uma pessoa que não reage, uma pessoa muito calma, muito controlada, muito tranquila. Parece uma fraqueza, mas não é uma fraqueza, muito pelo contrário, é uma grande virtude, né? Aqueles que têm controle de si mesmos e que não entram em pânico, nem ficam irritados, são pessoas de grande caráter e de grande equilíbrio emocional, né? É muito mais difícil, né, ser uma pessoa calma e controlada do que ser uma pessoa descontrolada e irritada. Ser uma pessoa irritada, descontrolada é fácil, basta você seguir os seus instintos, né? Mas veja, aquela pessoa, aquela mulher especificamente, que tem controle de si mesma e que não entra em pânico, que não fica irritada, essa mulher é uma pessoa de grande caráter. Essa mulher, de fato, demonstra ter equilíbrio emocional. Aliás, lá no livro de Provérbios diz que aquele que controla o seu espírito tem mais valor do que aquele que conquista uma cidade, né? Ou seja, às vezes é mais fácil conquistar uma cidade do que conquistar o próprio espírito, do que controlar o próprio espírito, o próprio interior, tá? Então, é isso que o apóstolo Pedro está destacando aqui em relação às mulheres, né, gente? Então, veja, o que a gente está fazendo aqui? A gente está compartilhando o que a palavra de Deus diz, né? A gente já falou o que a palavra de Deus diz em relação a quais devem ser os papéis do marido. Agora a gente está falando quais devem ser os papéis da esposa, tá? É que destaca o fato de que a mulher deve ter um espírito manso e tranquilo, né? Então Pedro aqui, ele tem em mente o quadro de uma mulher confiante, tá certo? E talvez, então, você que está me ouvindo, você, mulher, né, você, esposa, possa dizer: eu não tenho esta atitude, né? Eu não tenho essa atitude de mansidão, de tranquilidade, mas eu gostaria de desenvolver esse tipo de atitude, esse tipo de caráter. Então, para isso, são necessários 3 passos, tá certo? 3 passos. O primeiro passo para você mudar, para você desenvolver, tá, a sua beleza interior, vamos dizer assim, o primeiro passo é você querer mudar, né? Você tem que ter o desejo de mudar, tá? Sem o desejo de mudar, ninguém vai mudar. Então, o primeiro passo é desejar a mudança na sua vida. Primeiro você tem que querer mudar. O segundo passo é o seguinte: você precisa reconhecer que cultivar essas qualidades interiores, né, essa beleza interior,
é um processo a ser desenvolvido durante toda a vida, tá, gente? Então, uma dica aí para as mulheres. Esse processo de desenvolver a beleza interior é um processo a ser desenvolvido por toda a vida. Não é uma coisa que você faz em um instante, né? Então, até os homens, os maridos que também estão ouvindo essa aula, devem entender isso, né? Que a beleza interior das mulheres é algo que vai sendo desenvolvida, essa beleza interior, ao longo dos anos. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, os homens devem ter paciência também nesse processo, tá certo? Mas veja que interessante, cuidar da sua aparência física, da sua aparência exterior, pode ser uma questão de pouco tempo, né? De repente, em 1 hora você marca lá uma agenda lá no salão de cabeleireiro, em 1 hora você vai lá dar um trato, né? Corta o cabelo, tinge, 1 hora, 1 hora e meia, faz uma maquiagem, pronto, sai linda do salão de beleza, tá certo? Então, cuidar da sua aparência física, da sua aparência exterior, pode ser uma questão de pouco tempo, mas é necessário toda uma vida, é necessário uma vida inteira para desenvolver as qualidades incorruptíveis, né? Para desenvolver aquelas qualidades interiores, aquela beleza interior que não se corrompe com o tempo, que pelo contrário, com o tempo vai ficando melhor, tá certo? Muito bem, agora nós vamos seguir aqui no texto, tá, gente? O texto de 1 Pedro. Na aula passada, se não me engano, a gente destacou os versículos 1 e 2. Agora, há pouco eu li os versículos 3 e 4, agora eu vou ler os versículos 5 e 6, do mesmo texto, né? De 1 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu aconselho as mulheres, as esposas, depois a pegarem a Bíblia, né? E a lerem esse texto novamente com calma, tá bom? Então, o apóstolo Pedro continua dizendo o seguinte: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, né? Então ele está dizendo que as mulheres do passado, as mulheres da história bíblica, as santas mulheres que estão descritas na palavra de Deus, elas também se ataviaram, se enfeitaram, vamos dizer, desta forma, ou seja, não apenas ou não priorizando a beleza exterior, mas priorizando a beleza interior, né? E aí ele continua, estando essas mulheres do passado, estas santas mulheres do passado, estando submissas a seus próprios maridos. Então ele destaca mais uma vez aqui a questão da submissão, que a gente já havia falado na aula passada, e aí ele dá um exemplo específico, né? Ele diz aqui, como fazia Sara, né? Então ele fala da esposa de Abraão, ele dá um exemplo específico. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma, né? Então, gente, ele até diz aqui, o apóstolo Pedro, que Sara obedeceu ao seu marido, obedeceu a Abraão, né? Eu quero destacar nesse texto, estava lendo aqui esse texto para preparar essa aula, né? E eu fui chamado a atenção aqui no texto de cinco características aqui, né? Que o apóstolo Pedro destaca nesses 2 versículos apenas. Nos versículos 5 e 6, fora as características dos versos anteriores. Ele fala aqui que as mulheres santas de Deus do passado, primeiro, elas esperavam em Deus, né? Elas eram, segundo, submissas aos seus maridos. Terceiro, ele dá o exemplo de Sara, que obedeceu ao seu marido, né? E que elas também praticavam o bem, em quarto lugar, e em quinto lugar, não temiam perturbação alguma, né? Então, eu te incentivo depois a ler esse texto com calma, meditar, não é? Porque é um texto realmente muito rico, né? Traz muitas verdades bíblicas para as esposas, para as mulheres.
E eu sei que existe uma parte aqui nesse versículo que pode parecer um pouco incômoda, né? Quando dá o exemplo de Sara, dizendo que ela então obedeceu a Abraão, né? A gente sabe que essa parte aqui da esposa obedecer o marido, né, é uma parte difícil também, assim como a questão de a mulher ser submissa ao marido. Mas eu vou explicar isso no próximo áudio. Aula 6, áudio 2. Então, vamos lá. O que a palavra de Deus quer dizer quando diz aqui, por exemplo, que Sara obedeceu a Abraão, né? E, portanto, incentiva as esposas dos nossos dias também a obedecerem os seus maridos. Veja, este verbo obedecer, se você, né, for estudar este verbo lá no texto original, no original grego, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento, esse verbo lá no grego significa o seguinte: significa prestar atenção cuidadosa a alguém. Então, note, esse verbo obedecer significa prestar atenção cuidadosa a alguém, ou seja, suprir as necessidades do outro, né? Prestar cuidados, né? Suprir as necessidades do outro, tá? Então, gente, o nosso autor aqui, ele até diz o seguinte, né? Muitas mulheres que eu tenho aconselhado encontram muita disposição para atividades fora do lar, mas pouca ou nenhuma disposição para suprir as necessidades de quem deveria ser a pessoa mais importante para ela, o seu marido. Então, veja, uma coisa que tanto a mulher precisa entender, como o marido também precisa entender, é o seguinte: quem é a pessoa mais importante na vida da mulher? A pessoa mais importante depois de Deus é o seu marido. Não são os seus filhos, não são os seus pais, não são os seus irmãos, nem irmãos biológicos, nem irmãos da igreja, tá? Não são os seus colegas de trabalho. A pessoa mais importante para a esposa é o marido. E da mesma forma, a pessoa mais importante para o marido é a esposa, né? Existem aí muitas mulheres, infelizmente, que estão colocando os filhos na frente do marido, estão colocando outras pessoas na frente do marido, às vezes colocando um pai, uma mãe, né? Mas veja, a pessoa mais importante para a mulher é o marido, e a pessoa mais importante para o marido é a esposa, não é? Porque, de acordo com o plano de Deus, marido e mulher devem envelhecer juntos, né? A gente sabe que os pais, uma hora, eles vão partir, que os filhos, uma hora, também vão casar, vão partir, e o ninho vai ficar vazio. Aí vai sobrar só o marido e a mulher. Portanto, o marido é a pessoa mais importante para a esposa, e a esposa é a pessoa mais importante para o marido, porque os dois vão estar juntos, vão conviver juntos até que a morte os separe, né? Chegará uma hora em que os dois vão ficar sozinhos. Então eles precisam investir muito no relacionamento, amar muito um ao outro, para que quando chegar esse momento em que os dois vão ficar sozinhos, eles possam estar bem integrados, o amor dos dois possa ter crescido muito ao longo dos anos, a ponto de eles, então, continuarem convivendo e darem apoio um ao outro, tá certo? Então, veja, o Jaime Kemp aqui, ele diz isso, né? Que muitas mulheres que ele tem aconselhado encontram muita disposição para atividades fora do lar, para fazer muitas coisas fora do lar, né? Muitas atividades, mas pouca disposição, ou mesmo nenhuma disposição para suprir as necessidades de quem deveria ser a pessoa mais importante para ela, ou seja, o seu marido. Então, obedecer tem a ver com isso, tem a ver com prestar atenção cuidadosa para alguém, no caso, a esposa prestar atenção cuidadosa para com seu marido, suprir as suas necessidades, ok? Muito bem, gente. Então, agora eu vou dar sequência aqui. Eu li aqui um capítulo do livro, né? Que tem o seguinte tema: em que consiste a beleza da mulher. Então, eu terminei de ler aqui, de explicar para vocês esse capítulo agora.
a partir desse momento, eu vou começar um outro capítulo aqui do livro, Sua Família Pode Ser Melhor, que tem o seguinte título: Mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta, né? Mulher virtuosa, quem a achará? E esse capítulo que eu vou expor a partir de agora, ele foi escrito pela esposa do pastor Jaime Kemp, tá? Então, esse capítulo que eu vou compartilhar agora com as esposas foi escrito pela Judith Kemp, que é a esposa do pastor Jaime Kemp. Então, ela começa aqui citando um texto de Provérbios que está no capítulo 19, versículo 14, que diz o seguinte: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente, né? Então, o que esse texto está dizendo? Que um homem, ele pode até obter bens materiais como herança dos seus pais, né? A casa, os bens materiais vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente, né? Ou seja, uma esposa prudente é um presente de Deus na vida de um homem, né? Gente, uma esposa insensata pode destruir um casamento e uma família. Uma esposa sábia, pelo contrário, ela edifica a sua casa. Na verdade, a Bíblia diz isso, né? Que a esposa sábia edifica a casa, mas a tola, a insensata, com as próprias mãos destrói a casa, a família. Então, a mulher, gente, ela pode ter assim, ela deve ter um papel extremamente importante na família. Embora o marido seja o cabeça da mulher, né, a mulher, com sabedoria, com jeito, ela pode, né, com muitas, ditar, vamos dizer assim, o ambiente da sua casa, o ambiente do seu lar. Então, mulheres tolas, mulheres insensatas, destroem o seu lar, destroem a sua casa. Ao passo que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Conforme diz a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, tá? Bom, esse capítulo aqui que fala sobre a mulher virtuosa, ele está baseado também no livro de Provérbios, no capítulo 31. Talvez você já tenha lido o texto de Provérbios, capítulo 31, que fala sobre a mulher virtuosa. É um texto muito conhecido, muito famoso da Bíblia, né? Talvez, quem sabe, exista alguma pessoa, alguma mulher que está ouvindo essa aula e que não conhece ainda esse texto. Então, eu te desafio a pegar a Bíblia, né? Ou mesmo no computador, você coloca lá Provérbios 31 e você leia lá as características da mulher virtuosa. A gente vai falar um pouco aqui nesta aula sobre essas características. Então, a Judith Kemp, ela diz aqui que Deus, o próprio Deus, né, em sua palavra, ele dá uma definição desta esposa boa, desta esposa prudente, que é um presente de Deus, né? E o texto lá de Provérbios diz que a mulher virtuosa, ela é mais valiosa do que as finas joias, né? Tanto que o texto traz essa pergunta, né? A pergunta que dá nome a esse capítulo aqui, mulher virtuosa, quem a achará? É um versículo. E diz lá, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao valor das finas joias. Então, uma mulher virtuosa é rara de se encontrar. Uma mulher virtuosa, o valor dela é muito maior, é muito mais excelente de que adianta a um homem ter joias finas, de que adianta a um homem ter riqueza material se ele não tiver uma mulher virtuosa. Ele está perdido. Né? Por isso que um homem que encontra uma mulher virtuosa, ele encontrou um presente muito grande de Deus. E o desafio da aula de hoje, que é para as mulheres, né? A gente está falando do papel das mulheres no casamento. O desafio é para que você, mulher, seja essa mulher virtuosa, tá? Então, a autora desse capítulo,
ela vai falar aqui esse capítulo ele está todo baseado em Provérbios 31, por isso que é bom depois você ler esse texto. Então a autora vai falar sobre as qualidades desta mulher virtuosa, baseada em Provérbios 31. Então ela fala de 5 qualidades, tá? 5 qualidades. Primeira qualidade, a mulher virtuosa tem a confiança do seu marido, né? A mulher virtuosa, ela conta com a confiança do seu marido, tá? Então, nós vamos ler aqui Provérbios 31, versículo 11, que diz o seguinte: "Não do seu marido confia nela, e falta marido, não é? Confia plenamente na sua esposa quando ele sabe que a sua esposa é uma mulher virtuosa." Tá certo? Por quê? A mulher virtuosa, ela é uma pessoa de confiança, né? E essa mulher cuida bem do seu relacionamento com seu marido, tá? Ela é cuidadosa, né, com o seu relacionamento com o seu marido. Essa mulher, ela reconhece que esse relacionamento requer cuidados especiais para que possa sobreviver, tá? Então, o relacionamento de marido e esposa precisa ser cultivado, né, gente? Porque senão infelizmente pode morrer. O relacionamento conjugal pode morrer se não for bem cuidado, se não for cultivado. Então, a mulher virtuosa, ela reconhece que esse relacionamento com seu marido precisa de cuidados especiais, requer cuidados especiais para que possa sobreviver, para que possa durar, né, por toda a vida, tá certo? Então veja, a Judite continua dizendo aqui que existem várias áreas em que o marido precisa confiar na sua esposa. Várias áreas, né? A primeira área que a mulher precisa confiar a primeira área que o marido precisa confiar na sua esposa é a questão da fidelidade, né? Então veja, note que esse capítulo aqui, eu quero ressaltar, esse capítulo ele foi escrito por uma mulher que tem autoridade para falar sobre o assunto, tá certo? Então ela diz aqui que o marido precisa saber que a sua esposa é fiel a ele, que ele, o marido, é sempre o único que recebe o seu amor e o seu carinho, né? Então, veja, qual que é a primeira característica da mulher virtuosa aqui? É que ela tem a confiança do seu marido. E em que áreas o marido precisa confiar na esposa? Primeiro, na área da fidelidade conjugal, né? Ele precisa saber, ele precisa ter a segurança de que a esposa dele é fiel somente a ele, que ele sempre foi, é e sempre será o único que vai receber o amor e o carinho da sua esposa, tá certo? Essa é uma área, a área da fidelidade. Outra área em que o marido precisa ter a confiança, né, precisa confiar na sua esposa, melhor dizendo, é a área de finanças, diz aqui a autora do capítulo, né? O marido também precisa confiar na esposa na área de finanças. Ele precisa saber que a esposa vai gastar o dinheiro da melhor maneira possível, né? Então, o marido ele precisa ter a confiança na esposa de que a esposa vai gastar o dinheiro da família com responsabilidade, porque infelizmente, gente, nós temos mulheres que não têm muito controle, né? Existe até a brincadeira aí que o pessoal faz que os maridos não podem dar o cartão de crédito na mão da esposa, senão eles estão perdidos, né? Isso é uma brincadeira, mas quando o marido tem uma mulher virtuosa, ele não precisa se preocupar, ele sabe que ela vai ser responsável no uso, na administração dos recursos financeiros da família, né? Inclusive, quando você lê o capítulo 31 de Provérbios, você nota que a mulher que é descrita ali, a mulher virtuosa, ela parece ser uma mulher, inclusive, que procura pechinchar, não é? Que trabalha com as próprias mãos e até ganha dinheiro para ajudar a suprir as necessidades da família, tá? Isso daqui que eu estou falando, gente, está lá em Provérbios 31, por isso que as mulheres precisam ler lá, porque
Lá diz mesmo que essa mulher, ela pechincha, ela sabe negociar, ela não paga o preço que foi pedido logo de cara, ela sabe negociar, pechinchar, consegue um abatimento, tá certo? Ela trabalha também com as próprias mãos, ela até ganha dinheiro para ajudar a suprir as necessidades de casa. Veja, às vezes, não necessariamente, eu sei que existem muitas mulheres que têm trabalho fora, né, que realmente estão empregadas numa empresa, tal, estão registradas. Mas existem muitas mulheres sábias que conseguem, né, fazer alguma coisa ali, mesmo em casa, faz alguma atividade, faz alguma comercializa alguma coisa, enfim, produtos de perfumaria, enfim, comida para fora, faz um bolo, faz um salgadinho, enfim, tem muitas mulheres que são muito virtuosas e elas ajudam, né, no orçamento familiar. E Provérbios 31 fala exatamente isso, que a mulher virtuosa é essa mulher. Finanças é uma área que pode dar muitas encrencas num casamento, né, gente? Se tem uma área que causa problemas no relacionamento conjugal, é a questão financeira, né? Quando tem dinheiro, tá tudo bem, mas quando começa a faltar o dinheiro, aí começa a confusão dentro de casa, começa muitas vezes, né, o desacordo entre marido e mulher. Então, essa área é uma área muito importante, né? Nós vamos até falar sobre isso mais à frente, em outra aula, a gente vai falar especificamente sobre isso, tá certo? Então, o coração do marido precisa confiar na esposa nessa área de finanças. O marido precisa, né, estar tranquilo que a sua esposa é uma mulher equilibrada e sabe como administrar bem o dinheiro da família, tá certo? E uma outra área em que o marido precisa confiar na esposa é em relação também à criação de filhos, tá? Embora nós vamos ter um capítulo nós vamos ter uma aula mais à frente em que nós vamos falar sobre a criação de filhos, mas aqui eu já quero adiantar, né, que aquilo que a gente já tem falado em aulas anteriores, a maior responsabilidade na disciplina e na educação dos filhos é do pai, porque o pai é o sacerdote do lar, o pai é o cabeça, instituído por Deus. Então a maior responsabilidade na disciplina e na educação dos filhos é do pai. Porém, todavia, entretanto, é a mãe que passa a maior parte do tempo com os filhos, né? Pelo menos em geral é assim, né? É a mãe que passa a maior parte do tempo com os filhos. Então, o pai, o marido, ele precisa saber que enquanto ele está fora, enquanto ele está trabalhando, a sua esposa está sendo fiel ali na educação dos filhos, ela está sendo fiel aos alvos, aos princípios que o marido traçou, estabeleceu para os seus filhos, né? Então, o marido tem que ter essa confiança na esposa de que ela vai criar os filhos também, não é? Porque muitas vezes é a mãe que passa mais tempo com os filhos. Então, o pai precisa ter essa segurança, o marido precisa ter essa segurança de que a esposa está fazendo um bom trabalho na criação dos filhos. Então veja, a mulher virtuosa de Provérbios 31, que deve ser o padrão para todas as mulheres, para todas as esposas que querem ser mulheres virtuosas, então a mulher virtuosa ali de Provérbios 31, ela é primeiramente então uma mulher de confiança. É uma mulher em que o seu marido pode confiar. É uma mulher leal, fiel, dedicada. Ela é uma mulher cuidadosa em todos os sentidos, ok? Muito bem, vamos falar agora da segunda, né, qualidade desta mulher virtuosa, desta mulher cujo valor excede ao de finas joias, tá? Então, qual é a segunda qualidade desta mulher? É a seguinte: essa mulher virtuosa, ela faz bem ao seu marido, tá? Ela faz bem ao seu marido.
essa característica aqui, essa qualidade, está baseada no versículo 12 do capítulo 31 de Provérbios, que diz o seguinte: ela, a mulher virtuosa, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, né? Então a mulher virtuosa, ela faz bem e não mal ao seu marido todos os dias da sua vida, ok? Vou continuar falando sobre essa qualidade no próximo áudio. Aula 6, áudio 3. Muito bem, então a gente estava falando aqui da segunda qualidade da mulher virtuosa, que é o fato de que ela faz bem ao seu marido, não mal, ela faz bem, né? Então veja, a Judith Kemp, ela diz o seguinte: quando Deus criou a mulher, ele tinha um propósito muito especial para ela, né? Deus criou a mulher com um propósito especial. Ou seja, Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora que lhe fosse idônea, né, ao homem, tá certo? Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora, uma ajudadora idônea para o seu marido, uma companheira para apoiar, para ajudar, para encorajar e para completá-lo, né, para completar o marido. Tá? Então, esse é o propósito de Deus para a mulher, gente. Não adianta querer mudar, não adianta, tá certo? É como você querer mudar o propósito de uma determinada coisa, tá certo? Por exemplo, o carro foi feito para andar nas ruas, nas estradas. O navio foi feito para navegar nos mares e nos oceanos. Não adianta você querer colocar um navio para andar nas ruas, que ele não anda. E não adianta você querer usar um carro para navegar no mar, que não vai navegar. Cada coisa tem o seu propósito. Da mesma maneira, Deus criou as mulheres com certos propósitos e criou os homens com outros propósitos. E quando os dois se unem, então se completam, tá certo? Então veja, a mulher, ela foi criada por Deus para quê? Para completar o marido, né? Para ser uma auxiliadora, para ser uma companheira, para apoiar, para ajudar, para encorajar, tá? Mas, diz aqui a nossa autora, que o movimento de libertação da mulher, né, esses movimentos feministas, esse movimento dá a impressão, diz ela aqui, que nós mulheres estamos querendo nos vingar das injustiças sofridas no passado. E é isso mesmo, né? Esses movimentos feministas, eles dão a impressão de que as mulheres devem se vingar dos homens em relação às injustiças que foram sofridas no passado, não é? Diz ela aqui, parece uma grande competição entre homens e mulheres. No entanto, diz Judith Kemp, aqui baseado no texto de Provérbios 31:12, Deus quer que façamos bem aos nossos maridos, diz aqui ela, né? Qual que é a vontade de Deus? Que a esposa faça o bem aos seus maridos. Deus criou a mulher para completar o seu marido, não para competir com ele. Então, muito cuidado com esses movimentos feministas que terminam incentivando uma competição do homem com a mulher. Mas Deus não criou a mulher para competir com o homem. Deus criou a mulher para completar o seu marido e não para competir com ele, né? Então é importante que a mulher cumpra o propósito para o qual ela foi criada, né? Assim como é importante que o marido cumpra também o propósito para o qual ele foi criado. É quando marido e mulher cumprem cada um, respectivamente, os seus papéis, que as coisas vão andar bem, tá certo? Veja, a Judith aqui, ela diz o seguinte também, ela diz o seguinte: não quero dizer que a mulher não possa ter uma profissão, que a mulher não possa ter uma carreira, até porque a mulher de Provérbios 31, ao que tudo indica, né, a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela tinha uma carreira, né, ela tinha uma profissão, vamos dizer assim. No entanto, a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela não teve sucesso às custas da sua família, né? Não foi às custas do prejuízo da família que ela teve sucesso, né? Então, mais segura de ser uma mulher feliz é viver com um homem feliz.
O amor que damos é o amor que recebemos de volta. Eu achei fantástica essa frase aqui, gente. Até taquei aqui no meu livro, né? Que, olha só, a maneira mais segura de ser uma mulher feliz é viver com um homem feliz. Né? Então, você quer ser uma mulher feliz, você tem que viver com um homem feliz. Mas como que o seu marido vai ser um homem feliz? Quando você trabalhar no sentido de que ele seja um homem feliz. Se você apoiá-lo para que ele seja um homem feliz, você também vai ser uma mulher feliz, né? Ela diz aqui, o amor que damos é o amor que recebemos de volta. Né? Você vai receber aquilo que você está dando. Se você é uma mulher ranzinza, chata, briguenta, né? Que fica implicando com tudo, que nunca traz uma palavra de amor, de carinho, de incentivo para o seu marido, o que é que você vai receber? Você vai receber de volta aquilo que você está plantando, né? Agora, se você planta amor, se você planta compreensão, se você planta, melhor dizendo, amor, compreensão, carinho, né? Você vai receber, é isso que você vai receber de volta, porque nós colhemos aquilo que nós plantamos, tá certo? E a Judite diz algo aqui que a gente já falou na aula passada também. Ela diz aqui, o sucesso do marido é o sucesso da esposa, né? Então, quando o marido é bem-sucedido, a esposa também será bem-sucedida. Então, é um bom negócio para a esposa investir no sucesso do marido. É um ótimo negócio para a esposa investir no sucesso do marido, né? Na verdade, a autora desse capítulo, ela até diz aqui, se eu pudesse dizer que existe um segredo para um casamento feliz, seria esse segredo. É esse segredo. Se a mulher fizer bem ao seu marido, quem vai ser beneficiada vai ser ela mesma. Quando a mulher faz bem ao seu marido, quando a mulher investe no sucesso, no êxito do marido, ela é quem vai colher os resultados e os frutos desse sucesso. Tá certo? Então veja, o verso 23 de Provérbios 31 diz que o marido da mulher virtuosa é um homem bem-sucedido e estimado. Mas quem recebe o louvor pelo fato de ele ser então um homem bem-sucedido e estimado? Pergunta aqui a autora. A sua esposa, conforme está descrito no versículo 31. Né? Então, Provérbios 31, capítulo 31, versículo 31, diz que é a mulher virtuosa que vai ser louvada. Ela é que vai ser, né, vai ser elogiada. Não é? Ela que vai receber o louvor pelo fato de o marido ser um homem bem-sucedido e estimado na sociedade. Então veja, atrás de um homem próspero e bem-sucedido, existe uma mulher contribuindo para este sucesso. Você não tenha dúvida disso. Né? Não existe um homem bem-sucedido e próspero sem uma mulher por trás dando apoio. Até porque, né, um homem pode ser muito rico, mas se ele não teve sucesso no seu casamento e na sua família, então ele já não é tão bem-sucedido assim. Ele pode ser bem-sucedido nos negócios, pode ser bem-sucedido financeiramente, mas se não foi feliz no casamento e na convivência com seus filhos, então ele não é bem-sucedido. Então veja, atrás de um homem próspero, atrás de um homem bem-sucedido, sempre existe o quê? Uma mulher contribuindo para esse sucesso desse marido, tá certo? Como é aquele ditado popular, que atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher, tá? Vamos lá, a terceira qualidade da mulher virtuosa é a seguinte: ela se dedica às necessidades dos outros, né? A mulher virtuosa se dedica às necessidades dos outros. Isso está baseado no versículo 20 do capítulo 31 de Provérbios. Diz aqui: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Então diz que a mulher virtuosa, ela abre a sua mão ao aflito e estende a sua mão ao necessitado, né? Ou seja, ela não é egoísta. A mulher virtuosa não é egoísta.
ela é sensível às necessidades, não é? Das pessoas ao seu redor. Ela é sensível aos necessitados que estão ao seu redor, não é? E a dedicação dessa mulher, da mulher virtuosa, é mostrada no seu relacionamento com seus filhos e com o seu próximo, tá? Então a dedicação da mulher virtuosa pode ser percebida no relacionamento dela tanto com seus filhos como com o seu próximo. E aqui a Judith Kemp, ela faz uma relação, eu vou aqui ler para vocês, depois se você puder ler na sua Bíblia, fica muito interessante, né? Seria muito interessante. Mas olha só as características dessa mulher virtuosa que se dedica às necessidades dos seus filhos e das pessoas necessitadas. O texto diz que ela costura para a sua família, versos 13 e 19 de Provérbios 31. Diz que ela anda até a melhor padaria da cidade, né? Porque o texto no versículo 14 diz que ela traz o seu pão de longe. Ela também faz as refeições, né? Prepara as refeições da sua família. Verso 15, tá? Isso não quer dizer que o marido não possa ajudar. Hoje nós temos muitos homens cozinheiros também. Mas a mulher virtuosa prepara as refeições para sua família. Verso 15. Diz também que ela tem uma vinha. Verso 16. O texto diz que ela providencia roupa quente e cobertores antes que chegue o inverno. Quer dizer, ela é uma mulher prevenida, ela já prepara cobertores, né, e roupas quentes antes que chegue o inverno, conforme os versos 21 e 22. Ela ajuda os pobres e os desamparados, conforme está no verso 20. E ela faz tudo isso de bom grado, conforme está no verso 13, né? Ou seja, ela faz todas essas coisas não obrigada, não com mau humor, não reclamando, mas ela faz tudo isso de bom grado, né? E então a nossa autora aqui, ela diz uma frase fantástica também. Ela diz o seguinte: jamais conheci uma pessoa egoísta que é feliz. Você já conheceu? Você que está me ouvindo nessa aula, você já conheceu uma pessoa egoísta e que é feliz? Não dá para conciliar as duas coisas, né? Uma pessoa egoísta jamais vai ser feliz. O amor, irmãos, aquele amor ágape que a gente falou aqui na aula passada, esse amor ágape é o amor que está sempre dando. O amor ágape é o amor que está sempre compartilhando, né? Que está dando. É o amor, é aquele amor que Jesus ensinou que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Ame o próximo como a si mesmo. Veja, olha que interessante, a Judith Kemp faz um comentário aqui que eu achei também muito, muito relevante, né? Ela diz assim: não que eu devo amar os outros em vez de amar a mim mesmo, mas eu devo amar os outros como eu amo a mim mesmo, né? Porque há mulheres que se anulam, elas amam os outros, né? Às vezes os filhos e até outras pessoas, elas amam os outros em vez de amar a si mesmas. Mas não é isso que Jesus ensinou. Ele ensinou que nós devemos amar aos outros como nós amamos a nós mesmos. Então você também tem que valorizar você mesmo. Não é? Você, mulher, deve valorizar a você mesma, você deve ter amor próprio, você deve amar a si mesma. E amar aos outros como você ama a você mesma, e não amar aos outros em vez de amar a si mesma, né? Porque esta mulher virtuosa, lá no texto de Provérbios, você vai perceber que ela também dedicou tempo à asma. Ela dedicou tempo para fazer todas essas coisas que a gente acabou de falar, ajudando necessitados, cuidando da família e tal, mas isso não foi um motivo para que ela fosse negligente consigo mesma, né? Então esta mulher virtuosa também dedicou tempo a si mesma,
parece que ela até fez ginástica, diz aqui a Judite. Achei interessante também isso, porque ela se baseia no verso 17, que diz que a mulher virtuosa cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Olha aí, né? Parece que ela fez até ginástica, né? Ou seja, essa mulher virtuosa, ela reconhece o seu próprio valor e ela reconhece também os seus próprios pontos fortes, tá? Então veja, essa mulher virtuosa, ela reconhece o seu valor próprio, ela tem amor próprio, ela não fica se depreciando a si mesma. Ela reconhece o seu valor próprio e reconhece os seus pontos fortes, né? Tanto que o versículo 18 de Provérbios 31 diz que ela percebe que o seu ganho é bom, né? Ou seja, ela reconhece o seu valor, os seus pontos fortes, ela percebe que o ganho dela é bom, ou seja, ela valoriza o seu trabalho, né? E diz mais aqui que ela cuida da sua aparência também. Olha quanta coisa, gente. Mulheres especificamente falando, olha quantas coisas, quantos ensinamentos você pode tirar de Provérbios 31. Porque no versículo 22 diz que ela veste-se de linho fino e de púrpura. Ou seja, ela cuida da aparência, não é uma mulher desleixada, relaxada. É uma mulher que se veste bem, que cuida da sua aparência, né? Ela está consciente do valor que ela tem e ela não é uma mulher egoísta, porque ela cuida ali do seu marido, dos seus filhos e ela até ajuda aqueles que precisam, tá? Vamos lá, seguindo aqui. A quarta característica da mulher virtuosa é que ela atende ao bom andamento da sua casa, tá? Ela atende ao bom andamento da sua casa. Por quê? O verso 27 diz assim: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Olha que interessante. A mulher virtuosa, ela não é uma mulher preguiçosa, não. Ela cuida do bom andamento da sua casa, tá certo? Veja, a Judite diz aqui, né, que um dos maiores problemas que muitas mulheres enfrentam é o problema de uma vida monótona e sem realização, né? Um dos maiores problemas que as mulheres enfrentam é o de uma vida monótona e sem realização, tá certo? Então, as mulheres precisam vencer esse problema de uma vida monótona e sem realização. Então, veja, ela até cita aqui, a autora, que no verso 15 de Provérbios 31, nos diz que essa mulher virtuosa, ela tinha servas, né? Como se fossem empregadas, servas que ajudavam ela lá no seu trabalho. Porém, note que esta mulher ainda estava envolvida com o bom andamento da casa. Embora ela tivesse servas, embora ela tivesse empregadas domésticas, vamos dizer assim, ela não abria mão de estar no controle das atividades do seu lar e estar no controle da atmosfera do lar, tá certo? Então ela estava envolvida com o bom andamento da casa, né? E até a Judite Kemp aqui diz algo interessante. Ela fala aqui, ó, se temos uma empregada, né? Então, para as mulheres aí que de repente tem uma empregada doméstica, tem uma ajudante aí em casa, ela diz aqui, precisamos ter cuidado para que isto não seja uma tentação para fugir de casa e deixar os nossos filhos e as nossas atividades nas mãos de outra pessoa. Não devemos aproveitar a ajuda que essas pessoas nos oferecem, né, para se ausentar do lar. Pelo contrário, ela diz aqui, devemos aproveitar a ajuda, né, dessas pessoas, dessas empregadas domésticas, dessas pessoas que ajudam as esposas. Nós devemos aproveitar a ajuda que essas pessoas nos oferecem para podermos fazer coisas especiais para a nossa família, para estarmos disponíveis quando os nossos filhos precisarem de nós, para procurarmos meios criativos de ajudar o nosso marido, tá? Então veja,
Ela está dizendo aqui, aproveite. Se você tiver uma ajudadora aí na sua casa, né, uma empregada doméstica, aproveite isso. Não para você ser uma pessoa negligente, mas para você fazer coisas especiais para sua família, para você estar disponível aos seus filhos quando eles precisarem de um apoio seu, para fazer uma lição, né? Enfim, para algo que eles necessitarem, né? E até mesmo procurar meios criativos para ajudar os seus maridos, né? Diz aqui a Judite, irmãos, a Judite Kemp, eu vou pedir aí que você tenha paciência, eu vou passar uns minutinhos aqui, de 1 hora hoje de aula, mas é importante para a gente poder concluir aqui essa aula. Então, diz aqui a autora, é importante que a mãe esteja em casa. Ela não deve estar presente somente para cuidar da limpeza e alimentação, mas para proporcionar um ambiente agradável à sua família, né? A presença da esposa, da mãe, é importante para proporcionar um ambiente agradável para a família. Diz ela aqui, temos que ocupar a nossa vida com atividades criativas e proveitosas, ter em mente nossas prioridades e guardar-nos contra a preguiça, tá? Então, a mulher virtuosa, ela precisa, não é, saber quais são as suas prioridades, não é? E precisa se guardar contra a preguiça. Diz ela aqui, para algumas mulheres, o problema é a preguiça. E para outras, é a correria, que é o outro extremo, não é verdade? Então, ela diz, se a preguiça é um problema, não quer dizer que a correria seja a solução. Então a gente tem que achar o equilíbrio, né? No caso aqui, as mulheres precisam achar o equilíbrio, nem serem preguiçosas e nem viverem uma vida tão corrida que não tenham tempo para a família, que não tenham tempo para o lar, tá certo? Então, a preguiça e a correria são dois problemas, um é tão ruim quanto o outro. Então diz aqui a autora, a mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, estava envolvida em muitas atividades, né? Se você ler o texto lá, você vai perceber, ela estava envolvida em muitas atividades. Mas podemos notar que ela era uma mulher organizada e ela era uma mulher consciente das suas prioridades. O que ela fazia bem feito. E as atividades que ela tinha nunca prejudicavam o seu lar, né? Então, você vai perceber, lendo o capítulo 31 de Provérbios, que a mulher virtuosa, lá de Provérbios, ela tinha tempo para Deus, verso 30, ela tinha tempo para o seu marido, verso 12, tempo para os seus filhos, verso 28, tempo para o seu próximo, verso 20, e tempo para si mesma, verso 22. Ou seja, a mulher virtuosa é uma mulher extremamente versátil, né? Organizada, que consegue ter tempo para tudo o que é importante, né? Ela tinha tempo para Deus, para o marido, para os filhos, para o próximo e tempo para si mesma. E a quinta característica, gente, da mulher virtuosa é a seguinte, é uma mulher que teme ao Senhor, tá? É uma mulher temente a Deus. Pois no verso 30 diz o seguinte, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, tá? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, tá? Então veja, a Judite Kemp diz aqui que uma mulher sábia é aquela que busca a direção de Deus para cada situação em seu lar e não confia no conselho instável do mundo, tá? Então a mulher virtuosa, ela é sábia, por quê? Porque ela busca a direção de Deus. Ela busca conselho na palavra de Deus e não no mundo, né? E não na sociedade moderna, que tem muita coisa a dizer sobre muitos assuntos, mas não podemos nos esquecer que a Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus.
Tá? Então as mulheres cristãs precisam construir os seus lares baseadas e alicerçadas nas promessas e nos padrões da palavra de Deus, e não nos conceitos mundanos, tá? Então a mulher virtuosa, ela é virtuosa também por quê? Porque ela teme ao Senhor, porque as decisões dela são tomadas, né, buscando-se a direção de Deus e baseadas na palavra de Deus, tá certo? E os resultados, então, do relacionamento dessa mulher com Deus são os seguintes. Por exemplo, no verso 25 de Provérbios 31, diz que a força e dignidade são os seus vestidos, né? Então, é uma mulher que tem força, tem dignidade, e que quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. É uma mulher que não tem preocupações quanto ao amanhã. Versículo 26, ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua, tá? Então, é uma mulher, gente, que tem força, que tem dignidade, que não tem preocupações com o dia de amanhã. Por quê? Porque ela é sábia, ela já se programa, ela fala com sabedoria, né? A instrução da bondade está na sua língua. Então é isso, uma mulher que teme ao Senhor, ela é uma mulher de força, de dignidade, sem preocupação, ela é uma mulher sábia e ela é uma mulher bondosa também, né? Agora, veja só, eu estou terminando aqui essa aula e esse capítulo, e você, mulher que está me ouvindo, pode dizer o seguinte: puxa, mas como que eu vou conseguir ser essa mulher, né? São muitas as características. Depois seria interessante você ouvir novamente essa aula e ler o texto em Provérbios, acompanhar essa aula com a Bíblia aberta em Provérbios 31, não é? Aí você pode me dizer, puxa, mas são muitas as exigências aqui. Então você deve saber que somente Deus pode dar a você o poder e a sabedoria que você precisa para cumprir a sua tarefa, a sua missão como esposa e mãe. Sem Deus você não vai conseguir. Por isso que a mulher virtuosa de Provérbios, a quinta característica dela é que ela é temente ao Senhor, tá? Então a autora termina aqui o capítulo fazendo uma pergunta: é vantagem ser uma mulher virtuosa? Diante de tudo que você ouviu, você acha que é vantagem ser uma mulher virtuosa? O texto diz que Deus a chama de preciosa, os filhos a chamam de ditosa, e o seu marido diz: há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você é a melhor de todas, você a todas sobrepuja, né? Então, fica essa pergunta aí: é vantagem ser uma mulher virtuosa? Acredito que sim, né? Acredito que sim, porque o texto bíblico de Provérbios 31 diz que Deus chama essa mulher virtuosa de uma mulher preciosa. Os filhos a chamam de ditosa e o marido a louva, dizendo que ela é a melhor de todas, que ela sobrepuja a todas as outras. E aí termina aqui a Judith Kemp fazendo a última pergunta: o que mais uma mulher poderia desejar, né? O que mais? O que mais uma mulher poderia desejar? Amém, meus queridos irmãos e irmãs, alunos e alunas. Aqui nós terminamos a nossa sexta aula. Eu tive que correr um pouquinho aqui no final dessa aula, mas eu incentivo muito, né, a todos vocês, em especial as mulheres, a ouvirem mais de uma vez essa aula, né, e a absorverem, quem sabe anotarem, quem sabe abrirem a sua Bíblia em Provérbios 31 para aprenderem estes princípios, ok? Então é isso, vamos ficando por aqui e até a próxima aula, permitindo Deus.